Bom, sou Kátia Mônica, eu vim aqui apresentar para vocês um trabalho. Eu sou aluna da disciplina isolada de Didática do Ensino Superior, da professora doutora Giovana Basso. Esse trabalho é sobre as tendências pedagógicas. A primeira tendência pedagógica que eu vou falar para vocês é a tradicional religiosa. Ela ocorreu entre 1549 e 1759. Sendo que existiram dois momentos. O primeiro momento, ela ocorreu com as escolas jesuítas, que eram escolas católicas, onde só a igreja podia ensinar, tinha o direito a ensinar. Então, o papel da escola era basicamente conquistar fiéis, aculturar esses fiéis para os costumes e tradições dos portugueses, que são os nossos colonizadores, né? Eram conteúdos religiosos ou conteúdos que eles achavam que eram importantes para dar. No método era um método expositivo, exercícios repetitivos. E a relação professor-aluno era centrada no professor, que é o detentor do conhecimento e possui toda a autoridade, né? Depois se passou a uma tradicional humanista, quer dizer, surgiu o Ratio Studiorum, né, no qual a visão do homem é existencialista, isto é, o homem é concebido como constituído por uma essência universal e imutável. Então, o homem ele deve alcançar o ideal de homem, quer dizer, ele tem que ser perfeito. E, mais ao final desse período, começou-se a falar em uma pedagogia ativa, onde a aprendizagem fosse mais voltada no aluno. Contudo, ela passou um pouquinho por essa fase sem ganhar grande ênfase, né? Depois, no período de 1559 a 1932, nós tivemos as concepções pedagógicas tradicionais, religiosas e leigas, né? Ocorreu a Reforma Pombalina, que proporcionou ao Estado o privilégio de ofertar a educação, que até então pertencia apenas à Igreja, agora ela passou a ser do Estado também. E com essa reforma nós tivemos as aulas régias, quer dizer, tivemos disciplinas avulsas, que eram ofertadas por um professor nomeado e pago pela coroa portuguesa, com recursos do subsídio literário instituído em 1972, né? Quem disse isso é Demerval Saviani. Depois nós tivemos, junto com isso, nós tivemos o método mútuo, né? Ali com a reforma, quer dizer, era um método que usava de monitores, quer dizer, alunos que eram mais avançados ensinavam os que estavam mais para trás. Alunos que já sabiam a ler ensinavam a quem não sabia ler. Alunos que já sabiam as 4 operações ensinavam a quem não sabia as 4 operações. E assim por diante. E o papel do professor nessa época era centrado no professor, mas o professor, como as turmas eram muito grandes, ele se focava naqueles alunos monitores, ele não se focava na turma inteira. Então, ele se focava naqueles alunos monitores para eles poderem passar o conhecimento deles para os outros alunos, né? Mas a sua figura era de autoridade, só ele tinha o conhecimento, e depois o conhecimento era passado para aqueles alunos. Também tinha o método intuitivo, que o ensino deve partir a partir de alguma coisa sensível, também se começou a falar nesse período, tá? E aí nós vamos para a reforma pedagógica renovadora, que ocorreu entre 1932 e 1969. Então, ocorreu a Escola Nova. Anísio Teixeira lançou o livro Introdução ao Estudo da Escola Nova, né, que a escola era um retrato da sociedade e seu papel era formar atitudes, formar bons comportamentos sociais, bons comportamentos sociais, né? O método era centrado na facilitação da aprendizagem no aluno. Depois, em 1938, foi fundado o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, que funciona até os dias atuais.
De 1969 a 2001, nós tivemos a concepção pedagógica produtivista. Então, ela começou a ser praticada entre as décadas de 1950 e 1960, e a partir da década de 60, a educação passou a ser um bem necessário à sociedade, ao desenvolvimento econômico, né? Que é a teoria do capital humano. Por que isso? Porque as indústrias, principalmente, elas precisavam de pessoas que tivessem conhecimento mínimo para poder trabalhar lá com elas. Então, era por isso que a educação ela passou a ser vista como um bem necessário ao desenvolvimento econômico. Com muitas pessoas analfabetas, existia pouca mão de obra para as indústrias. Então, se procurou dar a maior quantidade de pessoas possíveis o conhecimento mínimo. Então, aí nós tivemos, principalmente a partir da LDB de 5692/71, nós tivemos a pedagogia tecnicista, né? Que a escola passou a ser modeladora do comportamento humano, né? A gente vê isso muito bem na característica que a escola mantém até hoje dos horários de aulas, né? Então, nós temos o primeiro sinal às 7h30 da manhã, que é o sinal de entrada, depois o sinal entre as trocas de aulas, o sinal do recreio, o sinal da volta do recreio e o sinal da saída. E isso ele dá bem para se equiparar ao formato de trabalho em uma indústria. Então, tem o primeiro sinal da indústria, né? O primeiro momento que é o horário que ele tem que chegar, né, lá para trabalhar, o horário que ele sai para almoçar, o horário que ele retorna do trabalho, o horário que ele começa outra vez e que sai outra vez. Isso daí meio que foi proposital justamente para já causar no aluno, na criança, esse comportamento de que ao escutar aquele sinal ele deveria estar dentro da indústria ou dentro da escola. Tá? A relação professor-aluno é uma relação que o professor é transmissor do conhecimento e o aluno receptor. O método ele passou a ser de procedimento e técnica para a transmissão e recepção de informação. E era isso que eu tinha para dizer para vocês aqui, gente. Obrigada, boa tarde.